Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Que mais uma vez o Senhor nos visite, manifestando sobre cada um de nós as suas ricas bênçãos, por intermédio da sua palavra. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Deus nos ilumine para que tudo aquilo que nós viermos dizer tenha realmente a direção do Senhor. Nosso texto hoje está no livro de João, capítulo de número 11. João, capítulo de número 11. Nós vamos fazer a nossa leitura a partir do versículo de número 28. João, capítulo 11, a partir do versículo de número 28. É um texto que fala sobre a ressurreição de Lázaro, mas nós não vamos ater especificamente nesse episódio. Nós queremos meditar a partir de uma outra situação, a partir de uma outra meditação, e eu até coloquei no grupo da nossa igreja. O propósito dessa mensagem é refletir sobre lágrimas que geram vida. Lágrimas que geram vida, essa é a proposta que nós temos, e que o Espírito Santo de Deus possa falar poderosamente ao seu coração e que nós possamos sentir realmente a sua presença, porque mesmo apesar aí desse distanciamento como igreja, como reunião de irmãos, sabemos que o que nos une é o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Então que você possa ficar em espírito de oração, eu vou orar, e que realmente Deus possa usar a minha vida como instrumento nas suas mãos para trazer aquilo que é o recado dele para cada um de nós nessa noite. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero bendizer o teu nome, na certeza de que o Senhor tem nos ajudado, que o Senhor tem nos fortalecido, que o Senhor tem acompanhado as nossas vidas. Mais uma vez o Senhor esteve conosco no decorrer dessa semana. Mais uma vez pudemos sentir a Tua presença. Mais uma vez, Senhor amado, tivemos a plenitude do Senhor sobre cada um de nós. Porque se assim não fosse, não teríamos chegado até o final dessa semana. Então nós te agradecemos por isso, pelos Teus livramentos, não apenas das nossas vidas individualmente, mas dos nossos familiares, daqueles que nós amamos, e principalmente, Senhor, o Senhor tem nos conduzido na Tua presença. Apesar desse distanciamento físico da Tua casa, nós temos certeza de que cada vez que nos reunimos por meio dessa mídia, o Senhor continua falando ao nosso coração. Por isso nós te louvamos e pedimos a direção do Senhor a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto nosso então está em João, capítulo 11, a partir do versículo de número 28. Antes da gente começar aqui, eu quero mandar aqui um abraço virtual aí para Jennifer. Jennifer curtiu muito a nossa página do Facebook, curtiu ali os vídeos, curtiu as nossas fotos. Que Deus te abençoe, Jennifer. Que o Senhor continue aí dirigindo a sua vida. Fiquei muito feliz quando vi ali as suas curtidas e as mensagens que você deixou na nossa página. Então, João capítulo 11, a partir do versículo de número 28, é um texto, como eu disse, que tem o seu tema principal, a ressurreição de Lázaro, mas nós não vamos nos fixar nesse contexto, nesse fato especificamente, mas nós vamos meditar, e eu coloquei isso, como eu disse no início da nossa mensagem aqui, que a proposta é lágrimas que geram vida, ou seja, as nossas lágrimas podem gerar vida em cada um de nós. E esse texto, ele traz exatamente isso, né? Então, a partir do versículo 28, ele começa dizendo assim: E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O mestre está aqui e está chamando você.
Bom, um pouquinho antes, né, Jesus está conversando com Marta, e agora especificamente ele pede que ela vá até a casa dela e chame Maria. Então o texto diz que ela, depois de ter conversado, ela foi para casa, chamando à parte Maria, disse: o mestre está aqui e está chamando você. Então estamos aqui diante de uma situação de profunda tristeza, talvez aquilo que mais provoque tristeza nas nossas vidas, que é exatamente nos deparar com a morte, com a separação física daquele que nós amamos. Isso provavelmente seja o fator que mais, ou o fato que mais provoca dor em nossos corações. Então aqui o contexto é esse, o Senhor conversa com Marta, agora ele quer conversar individualmente com Maria. Marta então chega em casa, diz para Maria que o Senhor a aguardava e que ela deveria ir ao encontro dele. Então, pensando a partir desse momento já, nesse momento de dor, nesse momento de tristeza profunda, tristeza de lamentação, de choro, de lágrimas. Por isso que a nossa proposta é lágrimas que podem gerar vida. Eu sei que muitos de nós, quando estamos em meio às circunstâncias difíceis dessa vida, quando estamos vivendo as nossas dores, as nossas angústias, as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades, por vezes, as lágrimas caem pelo nosso rosto. E aí o que fazer com essas lágrimas? Que resposta dar a essas lágrimas? Porque chorar de alegria é prazeroso, chorar de alegria sempre é uma satisfação, mas chorar a partir de uma perda, chorar a partir de uma dor tão profunda como a dor da morte é algo muito difícil, E aí nós podemos fazer um comparativo a partir de diversas situações que nós nos deparamos, ou seja, não necessariamente com a dor da morte, do luto, mas também o luto que é vivenciado pela perda do emprego, pela dificuldade financeira, pelo problema familiar, pelo problema com o marido, com a mulher, com o filho, ou seja, poderíamos enumerar diversas situações que nos fazem deparar com uma situação de luto. E isso traz, muitas vezes essa angústia, essa ansiedade, e faz com que, em algumas ocasiões, as lágrimas caiam pelo nosso rosto. Então aqui Maria é chamada à parte para conversar com Jesus. Então o versículo 29 de João capítulo 11, ele diz assim: ao ouvir isso, ou seja, quando é trazido o recado para Maria que Jesus quer falar com ela, o texto diz que ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa. Ou seja, quando Maria ouviu que o mestre estava ali e estava chamando para ter uma conversa individual com ela, o que Maria fez? Maria não esperou, Maria não postergou, Maria não prorrogou, Maria não deixou para depois, não. O texto diz que ela levantou-se depressa, ou seja, Maria foi muito rápida para ir ao encontro de Jesus. E muitas vezes nós estamos esperando o nosso milagre. Muitos de nós estão aguardando uma resposta do Senhor. Muitos de nós estão aguardando a voz do Senhor. Muitos de nós estão aguardando para que Deus nos chame para conversar em particular. Mas quando chega até nós que o Senhor quer falar conosco, muitas vezes nós deixamos isso para depois, nós deixamos isso para um outro momento, nós adiamos. E lembrando sempre que a ordem que a Bíblia nos dá é: buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus sempre deve assumir uma prioridade na nossa vida.
O reino de Deus sempre deve assumir o primeiro lugar, sempre deve ser aquilo que é de mais especial. Então Maria, ela não deixou, ela não prorrogou, ela não adiou, ela não fez absolutamente nada para retardar esse encontro. O texto diz que Maria levantou-se depressa. Então, quando Jesus quer falar conosco, a nossa atitude deve ser levantar-se depressa. Não devemos adiar esse encontro com Deus, não devemos adiar essa conversa com Jesus. E foi isso que Maria fez, ela levantou-se e foi ao encontro dele. Versículo 30. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então, Jesus não havia entrado no local que Maria estava, ele não havia entrado no povoado, ou seja, ele estava ainda no local que ele havia conversado com Marta. Versículo 31. Quando notaram que ela levantou-se depressa e saiu, ou seja, ali haviam pessoas que estavam naquele local para consolar os familiares. Pessoas que gostavam de Marta, gostavam de Maria, gostavam de Lázaro, pessoas que tinham apreço por aquela família, estavam naquele momento ali na casa para consolar aqueles corações, né? Para levar um pouco de alívio por intermédio das palavras, por meio de orações, mas estavam ali para tentar minimamente confortar aqueles corações tão aflitos, tão angustiados e tão impactados pela morte. Quando então eles notam que ela levantou-se depressa, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Ou seja, quando eles viram Maria, que até então estava ali, no campo de visão daquelas pessoas estavam vendo Maria ali, provavelmente com uma aparência de tristeza, com uma aparência a partir do impacto da morte de um ente querido. O que acontece aqui? Maria levanta-se rapidamente, as pessoas se percebem essa situação e vão atrás dela, achando que naquele momento Maria havia se levantado para ir até o sepulcro onde Lázaro estava sepultado, para ir chorar. Ou seja, essa foi o primeiro pensamento que veio na cabeça daquelas pessoas. A primeira coisa que chegou até aqueles olhares, que chegou até aqueles corações foi o quê? De que Maria levantou-se depressa, não para ir ao encontro de uma pessoa especificamente, não para ir ao encontro de alguém que poderia trazer consolo ao seu coração. Não, mas eles acreditavam que ela estava se levantando para ir até onde Lázaro estava sepultado, para chorar ainda mais. Ou seja, eles percebem a rapidez com que ela sai daquele lugar. E aí eles resolvem fazer o quê? Eles seguem Maria. Então o texto diz que seguiram-na, supondo que ela iria até o sepulcro para chorar mais. Ou seja, na visão daquelas pessoas, Maria estava indo num local que provavelmente lhe traria ainda mais tristeza. Mas, irmãos, não é isso que vem aos nossos corações quando Deus nos chama para falar conosco individualmente. Ou seja, quando Deus quer falar conosco e quando Deus nos chama reservadamente para ter uma conversa conosco, não é para nos levar ainda mais às lágrimas, ou seja, é para trazer uma resposta de alívio para os nossos corações. As pessoas que estavam ali tiveram essa interpretação, que Maria estava indo àquele lugar para chorar ainda mais. Mas não, ela estava indo ao encontro daquele que era a única pessoa que podia trazer o verdadeiro alívio para o coração de Maria. Ou seja, fora de Jesus não encontramos paz. A paz que o mundo dá, a paz que o mundo oferece por intermédio de tantas coisas
seja por dinheiro, seja por uma boa posição, uma boa classe social, por uma boa posição no mercado de trabalho, ainda assim, isso é uma paz passageira. A paz que nós encontramos em Jesus é uma paz que o mundo não pode oferecer, porque é uma paz eterna, ou seja, é uma paz que excede todo o entendimento. E é isso que Maria vai vivenciar agora. As pessoas enxergaram naquela situação alguém que estava indo ao encontro de uma situação que lhe provocaria ainda mais tristeza, mas não. Maria estava indo ao encontro daquele que poderia trazer consolo ao seu coração. Quando você está abatido, quando você está triste, quando você está angustiado, quando você está aflito por qualquer situação, e que quando alguém chama você para ir à casa do Senhor, o que acontece? Essa proposta não é para te levar a um lugar que vai te trazer ainda mais tristeza, vai trazer paz ao seu coração. Na presença do Senhor Jesus, a resposta é paz para o nosso coração. E Maria então faz isso. Versículo de número 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo-o Maria, prostrou-se aos seus pés e disse, ou seja, olha a atitude de Maria. Maria recebe então o recado de que Jesus estava próximo ao povoado e que gostaria de falar com ela. Apressadamente, depressa ela se levanta e vai ao encontro de Jesus. Quando ela chega ali, logo que ela vê Jesus, logo que ela enxerga Jesus, vendo Maria, prostrou-se aos pés de Jesus. Lembre-se, aquelas pessoas que estavam ali para consolar os familiares, que estavam sofrendo com a perda de Lázaro, achavam que ela estava indo para o lugar, ou seja, para o sepulcro, que lhe traria ainda mais aflição, ainda mais angústia, ainda mais tristeza, ou seja, ainda mais lágrimas. Mas Maria, quando encontra Jesus, apesar de toda a dor, apesar de toda a tristeza, ela se prostra diante de Jesus. Ou seja, irmãos, o que pode nos separar do amor de Deus? O que você passou essa semana? O que você tem passado nesses últimos 15 dias, 30 dias, nos últimos meses, desde que iniciamos o período de isolamento social, para aqueles que não estão trabalhando, para aqueles que estão impossibilitados de sair de casa, ou seja, o que passou no seu coração no decorrer desse período? Quais são as aflições que chegaram até você? Quais são as angústias que têm gerado em você tristeza, dor, lágrimas, aflição, medo, preocupação? O que você espera do Senhor Jesus? Qual é a resposta que você espera que venha da parte do Senhor Jesus? Maria, apesar de toda a dor, ela se prostrou aos pés dele. Ou seja, quando nós muitas vezes saímos da nossa casa para irmos à igreja congregar, muitas vezes saímos de um lugar que ainda está em aflição. Muitas vezes o nosso lar está vivendo um período de aflição. A nossa vida está vivendo momentos de aflição. Mas isso não deve nos impedir de nos dirigir à presença do Senhor. Ou seja, quando Jesus nos chama, o que nós temos que fazer é ir ao encontro dele. Maria fez isso e mesmo em meio a toda dor, toda lágrima, ela se prostra. Ou seja, nada pode nos separar do amor de Deus. A peste, a fome, a morte, a tristeza, a dor, o ranger de dentes, absolutamente nada, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, naquele momento, apesar de toda a dor que Maria estava sofrendo e vivenciando pela perda do seu irmão, apesar de tudo isso, Maria se prostra aos pés de Jesus. E ao se prostrar, ela dirige a ele uma frase: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, mesmo lançando-se aos pés de Jesus, mesmo prostrando-se numa atitude de reverência,
numa atitude de humilhação, numa atitude de respeito, numa atitude de temor. Mesmo em meio a tudo isso, ela ainda tem uma expectativa limitada. Porque ela diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, em outras palavras, nós poderíamos dizer que Maria diz que Jesus chegou tarde demais. E quantos de nós que estão esperando uma resposta de Deus há 1 mês, 2 meses, 3, 1 ano, 2 anos, 5 anos, quantos de nós estão esperando que as nossas orações sejam respondidas? Quantos de nós? Quantos de nós já há muito tempo está esperando que Deus venha com uma solução para o nosso problema? E aí, muitas vezes nós achamos que Deus está atrasado. Porque essa foi a interpretação de Maria. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, Jesus chegou tarde demais. E muitas vezes, em meio a tudo aquilo que nós estamos vivendo, as dores que são advindas dos problemas que nos sufocam, nos passam a sensação de que Deus está atrasado. De que parece que Ele, quando chegar, não tem mais solução para o nosso problema. Porque o sufoco é tão grande, o aperto é tão grande, que nós achamos que se Jesus vier hoje, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, não é possível fazer mais absolutamente nada. Ou seja, se o Senhor tivesse vindo um pouco antes, não teria acontecido isso. Mas veja como que a resposta vai modificar todo esse quadro. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Irmãos, isso é tremendo, né? Nós conseguimos enxergar aqui a humanidade de Jesus, ou seja, tudo aquilo que ele estava vivenciando como homem, né? Jesus aqui vivenciando na figura humana a sua limitação das suas angústias, das suas emoções. Jesus perturba-se, né? Ele agita-se no seu espírito, ou seja, Jesus se incomoda com a dor de Maria. Irmãos, pode ter certeza de uma coisa: Jesus se incomoda com a sua aflição, Jesus se incomoda com a sua dor, Jesus se incomoda com os seus problemas, Jesus se incomoda com as suas lágrimas. Jesus não está indiferente às suas angústias, aos seus anseios, às suas necessidades. Por mais que possa parecer para nós que Jesus está atrasado, ele não está atrasado. Pelo contrário, há um tempo determinado para todas as coisas. E para todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, as suas lágrimas gerarão vida, as suas lágrimas gerarão respostas de Deus, as suas lágrimas gerarão respostas das promessas que o Senhor tem para a sua vida. Então, as lágrimas que você possa ter derramado, as angústias que você possa estar vivendo, elas não te conduzirão à derrota. Pelo contrário, elas trarão vida para você, né? Elas serão revertidas em respostas de Deus, porque o Senhor se perturbou, ele se incomodou com a dor de Maria. Deus continua se incomodando com as dores dos seus. Deus continua, apesar de ter feito toda a obra de redenção, apesar de ter morrido na cruz do Calvário, apesar de ter sofrido tão grande sacrifício para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados, ainda assim Ele continua cuidando de nós e continuará cuidando de cada um de nós todos os dias. Saiba disso. Deus cuidou de você hoje, Deus vai cuidar de você amanhã, Deus vai cuidar de você depois da manhã, Deus vai cuidar de você na semana seguinte. Deus continuará cuidando da sua vida, porque Ele é fiel, né? E esse Deus
apesar de ter feito tamanha obra, continua se preocupando com as nossas particularidades, com as nossas individualidades, com as nossas limitações. Ele se perturba, o seu espírito se agita, e o versículo de número 34, ele faz a pergunta: onde o colocaram? Ou seja, a pergunta ele sabia. Por que Maria estava chorando? Chorando pela morte de Lázaro. Lázaro era o motivo da aflição de Maria. Lázaro era a aflição daquela família. Lázaro era aquilo que ocasionou toda aquela dor naquele lar. Ele pergunta: onde o colocaram? Talvez hoje, se pudéssemos aí fazer uma analogia ou fazer uma comparação ou trazer isso para os nossos momentos e para as nossas individualidades, talvez o Senhor estivesse perguntando para cada um de nós: onde está o seu problema? Onde você colocou o seu problema? Muitas vezes nós colocamos o nosso problema em diversos lugares, menos nas mãos de Deus. Porque Ele diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ou seja, o nosso problema não é para ser entregue nas mãos de ninguém. O nosso problema é para ser entregue nas mãos daquele que realmente pode dar uma resposta. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a pergunta é: onde colocou o seu problema? Onde você colocou ele? Onde colocou a sua angústia? Onde colocou aquilo que tem trazido aflição para o seu coração? Porque o que estava trazendo dor para o coração de Maria? Era Lázaro. E ele pergunta: onde o colocaram? Aí a resposta foi: vem e vê, Senhor. Responderam eles. Ou seja, quando o Senhor pergunta para nós: onde está o seu problema? Nós temos que apresentar esse problema para o Senhor. Nós não podemos ocultar nada do Senhor. Aquilo que está trazendo dor, aquilo que está tirando a nossa paz, aquilo que está perturbando o nosso espírito, deve ser apresentado ao Senhor. Então, quando o Senhor perguntar para você onde está o seu problema, não precisa se preocupar, apresente a Ele, leve até onde o seu problema está, leve o Senhor para enxergá-lo de perto. E o Senhor, então, versículo 35, Jesus chorou. Então nós vemos aqui, conseguimos enxergar, conseguimos visualizar aqui toda a humanidade e todo o cuidado do Senhor, toda a misericórdia do Senhor. O Senhor chorou. O Senhor chorou ao ver toda aquela situação. O Senhor chorou pela tristeza provocada pela morte. O Senhor chorou pela angústia provocada pela morte. O Senhor chorou pelo luto que estava naquela casa. Ou seja, o Senhor Jesus continua chorando por cada um de nós. O Senhor continua chorando pelos seus. O Senhor continua se preocupando pelos seus. O Senhor chorou por você essa semana. O Senhor provavelmente irá chorar a semana que vem. Irá chorar quantas vezes for possível, até ver que o seu coração esteja sendo impactado pela paz que só pode vir dele. A paz que, como eu disse, excede todo entendimento. O Senhor Jesus chorou. O Senhor Jesus chora, sim. O Senhor Jesus chora quando nós choramos. O Senhor Jesus diz que Ele olha para aqueles que são quebrantados de espírito, contritos de coração. O Senhor se preocupa com você, meu irmão, minha irmã. O Senhor se preocupa, e quando Ele olha para nós, o Senhor não vê raça, porque o Senhor não quer saber se somos brancos ou pretos, se somos ocidentais ou orientais, se somos ricos ou pobres. O Senhor olha para cada um de nós e Ele continua derramando sobre as nossas vidas as mesmas misericórdias, os mesmos cuidados, porque o Senhor é bom. Deus é bom. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Ou seja, as pessoas, ao enxergarem aquelas lágrimas de Jesus, a primeira observação é: vejam como ele o amava. Ou seja, Jesus ama você. Jesus ama você profundamente.
por mais amor que qualquer um de nós possamos demonstrar pela sua vida, por mais amor que o pastor possa demonstrar por você, por mais amor que qualquer irmão da nossa igreja possa demonstrar por você, o Senhor o ama infinitamente mais. Não existe comparação do amor de Deus. E as pessoas observam isso, vejam como Ele o amava. E aí nós podemos observar, irmãos, apesar da nossa dor, apesar da nossa angústia, apesar das nossas lágrimas, se lance aos pés do Senhor Jesus nessa noite. Faça isso, se lance aos pés dele, apresente o seu problema. Ele continua te amando e jamais deixará de te amar. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Ou seja, nós enxergamos aqui, a limitação que ainda por vezes e ainda nos nossos dias continuamos fazendo em relação às ações de Jesus. Maria, apesar de ter se prostrado nos pés do Senhor Jesus, ela disse: se o Senhor tivesse chegado antes, o Lázaro não estava morto. Se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, Lázaro não tinha morrido. E as pessoas têm a mesma interpretação agora. Apesar de enxergar o amor, apesar de enxergar a sensibilidade, apesar de saber que ele havia curado cegos, que ele havia realizado tantos milagres, eles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse. Ou seja, o poder de Jesus continuava limitado no coração e nos olhos daquelas pessoas. Versículo de número 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido. Ou seja, Jesus estava profundamente comovido. Irmãos, quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta do nosso quarto e ali nós falamos com Deus, o Senhor se comove com as nossas orações. O Senhor se comove com a nossa súplica. O Senhor se comove com o nosso clamor. O Senhor se comove com as lágrimas que caem pelo nosso rosto. O Senhor se comove com as nossas dores. O Senhor se comove com as nossas aflições. O Senhor se comove com as nossas necessidades. Quando muitas vezes abrimos o armário a despensa, o armário da nossa cozinha e encontramos ali poucos alimentos, o Senhor também chora. O Senhor também se compadece. O Senhor também se emociona e o Senhor também fica profundamente comovido. E é nesse momento que o Senhor diz que daria ordens aos seus anjos ao nosso respeito. Então, quando o coração do Senhor Jesus se comove, é a hora dele dar ordens aos seus anjos a nosso respeito. Então, que nessa noite, pela fé, nós possamos crer mais uma vez nisso, que ele estará fazendo isso, dando ordens aos seus anjos a respeito dos nossos problemas. Então, mais uma vez, profundamente comovido, ele foi até o sepulcro e era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Nós vamos parar nesse último versículo. Outra vez, profundamente comovido, ele foi até o sepulcro. O sepulcro era fechado por uma pedra colocada à sua entrada. Ou seja, depois da remoção dessa pedra, começa o momento do sobrenatural de Deus. Começa o momento da intervenção divina. Irmãos, o que estava depois da pedra, o que estava dentro daquela gruta, não poderia mais ser modificado pelas forças humanas. Não poderia ser mais alterado pelo poder humano, não poderia ser mais transformado pela sabedoria humana, mas havia alguém que depois de que aquela pedra fosse removida, iria transformar toda aquela situação, ou seja, ele ia fazer com que as lágrimas que foram derramadas iriam gerar vida. Então creia, as lágrimas que você tem gerado, as lágrimas que você tem derramado irão gerar vida para você. Elas serão transformadas em vida. Creia nisso. Creia,
podemos aprender com essas pessoas que no meio da angústia e da dor sentiram a limitação da sua confiança, sentiram que a sua fé era pequena demais, acreditavam que Jesus poderia curar cegos, poderia curar tantas outras enfermidades, como aqueles que leprosos daquela época, os paralíticos da sua época. Ele podia fazer tudo, mas não podia ressuscitar. Ou seja, Jesus chegou atrasado. Mas não. O que eu quero deixar para o seu coração nessa noite é que Jesus, por mais que possa parecer, por mais que os nossos olhos enxerguem dessa forma, que o nosso sonho está enterrado. O nosso sonho está enterrado. Os nossos olhos humanos enxergam dessa forma. As pessoas que estão à nossa volta, que muitas vezes vêm para nos consolar, também enxergam que o nosso sonho está na gruta, fechado por uma pedra. Mas Deus quer dizer para você, Ele ressuscita sonhos. Ele faz com que os sonhos tomem vida. Ele continua sendo o mesmo Deus que fez com que no vale dos ossos secos, aqueles ossos se juntassem e tivessem vida a partir do seu sopro. Deus irá soprar na sua vida nessa semana pela fé em Cristo Jesus. As suas lágrimas vão gerar vida. A sua vida será transformada, o seu sonho será ressuscitado, porque Deus continua sendo fiel. Deus continua se comovendo com a sua situação. Então que Deus te abençoe poderosamente. As lágrimas que você derramou essa semana irão produzir vida. E o melhor, a vida que vem de Deus é uma vida em abundância. Que Deus então te abençoe. Que Ele continue perdoando os nossos pecados, as nossas faltas. Que o seu sangue purificador continue sendo derramado sobre as nossas vidas. Eu vou orar e que você tenha uma semana com geração de vida e de sonhos ressuscitados. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, na certeza absoluta de que o Senhor é um Deus fiel, de que o Senhor é um Deus que continua se comovendo, que o Senhor é um Deus que continua se comovendo profundamente com o nosso choro, com a nossa lágrima, com as nossas angústias, com as nossas preocupações. Então, Senhor amado, que nós possamos crer que não há limites para a ação de Deus, que não há limites para o poder de Deus, que não há limites para os milagres de Deus nas nossas vidas. Então Deus não chegou atrasado, Ele continua cuidando de cada um de nós. O querer e o efetuar pertencem a Ele, o tempo é determinado por Ele, o limite é estabelecido por Ele, e Ele continua sendo o Deus que age a nosso favor. Então que essa certeza carregue nos nossos corações e que os nossos pés sejam conduzidos por essa certeza de que Deus está no controle das nossas vidas. Eu te louvo por isso, certo de que o grande amor de Deus, de que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus serão derramadas sobre a Igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe você e que você tenha uma semana cheia da presença de Deus.